Logos, um discurso acerca de Deus. Tragicamente, no período da escolástica, a teologia assumiu a ética de ser um estudo de Deus. Pior ainda quando criou-se o doutorado em divindade, como se Deus fosse uma especialidade na qual você se forma. Ninguém aqui se formará tecnólogo em Deus, especialista em Deus. O que é um teólogo? O teólogo é apenas um cristão refletindo sobre a sua fé. Nesse sentido, Karl Barth, o gigante da teologia da Suíça, dizia que todos nós somos teólogos, até os leigos. A diferença entre o teólogo formado na academia e o leigo é que o formado pode refletir sobre Deus tendo algumas ferramentas técnicas a mais, noções de grego, de hebraico, de filosofia, de exegese, de hermenêutica, mas no fundo, quando uma mãe está sofrendo porque está perdendo seu filho para as drogas, ou quando um sem-teto está vindo à noite pensando assim, puxa vida, por que Deus não me ampara? Todos eles estão sendo teólogos, no mais estrito sentido da palavra, estão refletindo sobre Deus, sobre sua fé. Então, como quero refletir com vocês rapidamente sobre Deus nesses dias que vamos ter até sexta-feira, eu quero começar, cada dia nós vamos atacar um ponto da doutrina de Deus. E hoje eu quero começar com uma pergunta um tanto desconcertante. Qual o tamanho de Deus? Vamos abrir a Bíblia no Salmo capítulo 14, ou melhor, Salmo 14, Salmo não é capítulo. Salmo 14, versículos 1 e 2. Salmos 14, versículos 1 e 2. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominações, e não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. O salmista chama de insensato, naval, em hebraico, insensato, naval, aquele que não acredita na existência de Deus. Eu iria um pouco mais além. Tem uma outra passagem da Bíblia que Deus olha para os homens da terra e eles parecem gafanhotos. O sentido não é só da pequenez do ser humano, mas gafanhotos que vão devorando tudo. Qual é o tamanho de Deus? Não existe Deus. Então agora pare de se preocupar e curta a sua vida. Eu entendo a posição de alguns ateus. A não existência de Deus chega a ser para eles até um conforto. Mas, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Você sabe qual que é o uníssono em relação à doutrina cristã de Deus? O que há de único, de uniqueness da doutrina cristã de Deus? Bom, nós temos uma visão monoteísta, a criação de tudo que existe, uma visão única de Deus. Essa que é a equação do cristianismo. Xenófanes já dizia: se os bois e cavalos tivessem mãos e pudessem pintar e produzir obras de arte semelhantes às dos homens, os cavalos pintariam os deuses na forma de cavalos e os bois pintariam os deuses na forma de bois. O que Xenófanes quis dizer com isso? Já nos ídolos da filosofia grega, que Deus é apenas a reprodução de uma carência humana, de uma necessidade humana. É quase uma releitura do Gênesis à lógica do humanismo que diz: façamos a Deus a nossa imagem conforme nossa semelhança. Isso realmente pode valer quando você vai avaliar a mitologia ugarítica, mesopotâmica, grega, egípcia, especialmente a grega e greco-romana. Porque todos eles, sem exceção, trabalham sempre com esse viés de baixo. Havia um universo com forças siderais eternas ou autogeradas. Depois que essas forças siderais ou são eternas ou se autogeram, elas produzem os deuses. E os deuses produzem a humanidade. Então, o Gênesis, na lógica de toda a cosmogonia pagã, no princípio era o universo. E o universo se autogerou. Depois o universo fez os deuses. E depois os deuses fizeram a humanidade, geralmente por capricho. A visão bíblica é a única antiguidade a mostrar, no princípio, Deus. Era Deus que era sem começo. Deus então gera o universo e depois a humanidade. E Deus gera o universo e o próprio jardim do Éden para as suas criaturas, para a sua humanidade. Essa é a diferença. Hoje, se você pegar as
as posições evolucionistas que existem aí, elas são, na verdade, um retrocesso ao paganismo. Porque o que o evolucionismo diz? Que o universo se autogerou, se autoproduziu sozinho. Depois veio a humanidade e a concepção de Deus. Outra forma que eu tenho de mostrar a diferença do cristianismo em relação às demais religiões, a singularidade cristã, seria o seguinte: todas as religiões do mundo, sem exceção, sempre tem um sentido ascendente. O homem procurando Deus, o homem indo atrás de Deus, o homem buscando Deus, o homem que sai da terra e se projeta ao céu. É por isso que as igrejas todas têm torres apontando para o céu como se fossem foguetes. As mesquitas têm minaretes. Sempre o homem buscando Deus. O cristianismo é diferente. É Deus que busca o homem. Quando eu digo cristianismo, entenda o judaico-cristão, porque nós temos a nossa raiz judaica, você não pode esquecer disso. O cristianismo é apenas o complemento de uma história que começa com Adão, Eva, o chamado de Abraão, o Antigo Testamento. A segunda diferença é que o cristianismo, diferente de todas as outras religiões pagãs que existem no mundo, ele se pauta numa história real. Jesus veio, existiu, morreu e ressuscitou. Se essa história não for real, a teologia que se assenta sobre ela também não será. Se eu estivesse dando palestra numa faculdade de islamismo, talvez não teria necessidade de abrir uma cadeira de arqueologia islâmica ou arqueologia do Alcorão, porque para o islamismo não é necessário saber se o Alcorão é muito verdadeiro, não. Se você estivesse no hinduísmo, não há necessidade de saber se o Bhagavad Gita existiu ou se é apenas uma metáfora. O que importa é o sentido da mensagem. O cristianismo não. Se a história cristã não for verdadeira, todo mais perde o sentido. Vamos continuando a nossa ideia. A primeira coisa que a Bíblia apresenta é que Deus é um mistério. E muita gente já entra em choque com isso. Se Deus é um mistério, então não aceita esse Deus mistério. O Deus das lacunas. Na verdade, devemos entender o que a Bíblia quer dizer com mistério. O que significa o fato de Deus ser misterioso? Antes de mais nada, é preciso explicar que mistério na Bíblia não significa mistério, como diz em grego, não significa algo impossível de existir. Mistério significa algo que é impossível de descobrir, exceto se for revelado. Hoje eu vejo uma semântica da palavra mistério que as pessoas não entendem. Pensam que mistério é inexistência, é coisa lendária. Não, mistério, do ponto de vista da teologia bíblica, é algo que existe, mas não pode ser descoberto, senão por forma de revelação. Isso é contra a teologia natural, que é aquela teologia que acha que só pela natureza eu chego à compreensão de Deus, ou só pelas vias do conhecimento humano. Se Deus não se revelar, não haverá conhecimento dele. E é curioso que a Bíblia promove justamente a democratização do mistério de Deus, porque Deus é misterioso para todos. Foi o gnosticismo que criou uma elite espiritual dos iniciados, que eles sabem o mistério de Deus. Foi a teologia medieval que criou o magistério eclesiástico, onde apenas os intelectuais conseguem descobrir o mistério de Deus e passar para os demais. Não é bem assim. O mistério é para todos, é a democratização do mistério. Essa é a dificuldade também, porque, falando em termos internos, alguns têm dificuldade de entender a Trindade e aceitar a Trindade. Eles não entram na cabeça deles, a Trindade não pode ser verdadeira, é um mistério. Percebeu o mesmo axioma? O ateu diz: eu não posso aceitar que Deus exista se você já começa a dizer que é um mistério. E o antitrinitariano diz: eu não posso aceitar que a Trindade é uma realidade se você já disse que ela é um mistério. Continuando. Como grande Deus? Se você vai à escola infantil, à escola sabatina, a professora chega para a criancinha, professora, qual o tamanho de Deus? E a professora, para tentar falar numa linguagem apropriada para a criança, fala: Deus é muito grande. Mas como a criança tem uma mentalidade hebraica, um hebraico não tem um extrato, não tem uma forma, um tamanho, a criança já vira para a professora e fala assim: mas grande como? Ele é maior do que o meu pai? Sim, ele é maior do que o seu pai. Ele é maior que a minha casa? Maior do que a sua casa. Ele é maior que o mundo? É maior que o mundo. Do diálogo infantil para a metafísica, a grandeza de Deus é algo realmente difícil de mensurar. Primeiro, Deus não é coisa. Portanto, dimensões e descrições espaciais e temporais são difíceis, se não impossíveis de ser aplicados a Ele. Será que existe um espaço que cai para luz?
Você sabe que Salomão estava orando a Deus para consagrar o templo, segundo Crônicas, capítulo 26, verso 6, capítulo 2, verso 6 e 6, 18, ele fala: ó Deus, nem os céus dos céus te podem conter. Então eu repito a pergunta: será que é um espaço que cai a Deus? Mas quando nós temos a nossa imaginação teológica do tamanho de Deus, da grandeza de Deus, quão grande és tu, nós cantamos no hino, quão grande és tu, a imagem que nos vem à cabeça é esse aqui: o universo de Deus. É isso? Olha, se Deus fosse assim, já seria grande demais. Porque olha o tamanho do universo. O universo hoje, só para vocês terem noção, qual é a velocidade da física? Da luz. A luz se propaga a 300 mil quilômetros por segundo. Isso significa que enquanto o seu relógio fez tic-tac, nessa velocidade estava para rodear a Terra 7 vezes. Em um segundo eu rodearia a Terra 7 vezes. Mesmo a essa velocidade, eu gastaria 93 bilhões de anos para transpor o universo de uma borda a outra. 93 bilhões de anos. E mesmo que você está assombrado com esse tamanho do universo, saiba que isso é apenas 3% do que existe. Porque 97% é matéria escura, energia escura. Então, se para cobrir 3% do que existe eu gastaria 93 bilhões de anos-luz, imagina para cobrir tudo que existe. Imagina Deus em relação a tudo isso. É grandioso, não é? Porém, a coisa é diferente disso aqui, porque Deus não é objeto que você pode dimensionar. Deixa eu colocar para vocês uma coisa. Nós só conseguimos raciocinar em meios dimensionais. Você só consegue entender largura, profundidade e altura. Os físicos falam que existem até 11, alguns falam 21 diferentes dimensões. Por exemplo, o tempo é uma dimensão, mas você não consegue dimensionar o tempo. Qual não, Rodrigo? Marca no relógio. Quer ver que você não consegue? O que é o passado? É algo que já passou. Então você não tem como pegar o passado que já passou. E o futuro? Você tem como pegar? Presenciar? Por quê? Porque ele não chegou. E o presente? Também não, porque a cada ano segundo o presente vira passado. Eu já não estou no começo dessa palestra, já estou no meio. Cada vez que eu falo, eu estou no, a frase já foi. Nós não conseguimos aprender o tempo, mas é uma dimensão. Então, o grande problema de muitos teólogos hoje é que nós, como raciocinamos sempre em termos longitudinais, cardinais, altura, dimensão, nós também projetamos Deus dentro de uma dimensão, mas Deus não cabe em dimensão alguma. Se assim fosse o que eu falei, a Terra comparada ao universo seria como um vírus da gripe comparado ao sistema solar. Mas mesmo assim, existe um espaço que cai a Deus. Então, uma pergunta, como eu falei com vocês, demanda a nossa realidade. Dizem, existe uma lenda que Santo Tomás de Aquino, quando estava escrevendo o livro A Trindade, pegar o Santo Tomás de Aquino, não, Santo Agostinho, quando estava escrevendo o livro A Trindade, ele teve um sonho. E no sonho ele viu uma praia e um menininho bem pequenininho apareceu para ele no sonho, fez um buraquinho na terra com o dedo e pegava uma conchinha da água e começava a colocar no buraquinho. Aí Santo Agostinho perguntou: o que você está fazendo, menino? Ele falou assim: eu estou querendo colocar toda a água no mar com essa concha dentro desse buraquinho. E ele falou: mas isso é impossível, você não vai conseguir fazer isso. Ele falou: por quê? O senhor não quer colocar todo o ser de Deus no livro? É por causa disso que surgiu na teologia o fato de Deus ser transcendente a tudo. Você sabe, há várias passagens na Bíblia que falam que Deus transcende a tudo. Por exemplo, ele criou o tempo e o espaço. Então ele tem que estar acima do tempo e do espaço. Tem toda uma discussão aí, Fernando Canais escreveu sobre a temporalidade de Deus, Deus é atemporal. Deus não é atemporal, mas eu também não posso, por demais, colocar Deus nas categorias temporais humanas, porque o tempo teve começo, Deus não. Deus é temporal, mas ele tem o tempo dele. Então eu acho que, como
o Fernando Calário colocou na tese dele, não é que Deus é atemporal no sentido que os gregos colocam, que isso é filosofia grega, mas também não cai no outro extremo de achar que Deus também é um Deus de 24 horas, princípio de ano, não existe. O sábado existe na Terra, não no universo. Porque o sábado é o sétimo dia da criação, que envolve o ciclo. Você entendeu? Não tem como você imaginar sábado e Saturno. É outra dimensão de tempo. Einstein falou da teoria da relatividade, tempo e espaço. Então Deus criou o tempo. Então Deus não pode ser preso ao tempo. Deus criou o espaço. Então por isso que o espaço não pode comportar Deus, porque não existem delimitações de Deus. Deus é tremendo, sabe? Deus ama, eu amo, mas Deus não ama como eu amo. Deus é amor, eu não sou. Deus é tremendo. Ele habita na luz inacessível. Por isso criou-se na Idade Média a teologia negativa de Deus, esposada especialmente por Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dizia: conhecido de algo se é, resta investigar como é, para que se saiba a seu respeito o que é. Ora, como não podemos saber a respeito de Deus o que é, mas o que não é, não podemos considerar a respeito de Deus como é, mas antes como não é. Resumindo, para não complicar vocês, Santo Tomás de Aquino quis dizer que a teologia até hoje só enunciou o que Deus não é, o que ele é de fato, ninguém sabe. Deus é maior do que qualquer coisa que você possa falar, até a teologia sistemática que você pretende escrever. Sendo assim, eu termino com uma pergunta para refletirmos agora. E então, vamos cair na teologia negativa, ou teologia apofática, e chegar à conclusão de que, na verdade, o que estamos estudando nos 4 anos do teológico aqui é apenas o que Deus não é, porque o que Ele é, em essência, ninguém sabe? Ou será que há algo de concreto e real, não apenas figurado, que eu possa dizer de Deus? Podemos dizer algo real de Deus? Ou vamos cair na teologia negativa? O que podemos dizer dele, sendo que Ele é tão grande?